Vocês há pouco falaram do Pedro, que de todas as reservas que estavam no banco do Flamengo, ele era aquele que poderia proporcionar uma mudança de estilo, uma alternativa, e o Pedro não entrou na partida. A nossa pergunta, cadê o Pedro, não é só sobre o jogo de ontem. É com mais uma temporada que até esse momento mostra um Pedro bem distante de ser um jogador protagonista que possa, por exemplo, despertar o interesse de seleção brasileira. E o jogo de ontem fica mais forte para falar do Pedro porque era do atual clube dele contra quem o desejou, né? Contra quem estava disposto a pagar uma fortuna para ter o jogador, e o Flamengo, no seu direito, falou: não, senhor, não vou negociar, o Pedro fica aqui. O Pedro foi titular em 6 dos 21 jogos do Flamengo e todos pelo estadual. Nem no laboratório do estadual o Pedro teve mais jogos. Aquela expectativa que muita gente teve, será que agora Pedro e Gabigol poderão virar uma dupla, poderão jogar juntos? Até esse momento ela não se confirmou. Das últimas 4 partidas do Flamengo, o Pedro jogou só 34 minutos, não entrou em campo contra o Atlético Mineiro na Supercopa e não entrou em campo contra o Palmeiras. Ou seja, nos 2 jogos de desafio técnico muito fortes, o Pedro não foi considerado opção pelo Paulo Souza. Você vai muito, assim, o que eu penso, eu como ex-atleta e do meu perfil, eu acho que isso deve estar incomodando ele muito. Quando eu saí ontem do Maracanã, eu vi, ele era o único jogador do Flamengo que estava ali na linha da imprensa, e a gente aqui não discute se ele está feliz, se ele está triste, isso aí só ele pode saber disso e sentir isso. Mas é natural, com o tamanho que tem um Pedro, pelo menos é o que eu penso, André, do tamanho que tem um Pedro, da capacidade que tem um Pedro, do que ele pode produzir no Flamengo. Olhando esses números, é óbvio que ele não deve estar feliz. Mas ele não deve estar feliz, aí tem um ponto que só ele pode decidir isso. O que ele quer para ele, como na carreira profissional dele, e discutir isso com um cara que comanda, que coordena, que é o Paulo Souza. Assim, ele ganha bem pra caramba, em dia, num mas eu clube acho que tem uma baita estrutura, que vai deixar ele tranquilo. clube onde ele quis jogar. André, mas essa discussão... Nisso tá tudo certo. Não, só para dizer assim, nisso tá tudo certo. Não há nenhum desrespeito ao profissional. É uma escolha até esse momento técnica. Vamos lá, mas assim, não vai ser natural para algumas equipes no Brasil, pelo equilíbrio financeiro que essas equipes estão atingindo, que elas tenham jogadores no banco do mesmo nível que são titulares... Sim. Ou elas vão ter que ter só os 11 titulares no nível acima e os reservas vão ter que ser bem abaixo porque eles não aceitam um banco. A questão é a seguinte, o Paulo foi preciso, é uma questão individual. Agora, eu como comunicador, para dar uma opinião, o Pedro tem que sair do Flamengo? Não. Ele está numa grande equipe, ele tem que lutar pelo espaço dele, porque não é possível que... Não sei se o Jorge Jesus chegou a pegar o Pedro, não, né? Pouquinho no campeonato estadual. Mas vamos lá, Jorge Jesus, um pouquinho... Domenech, ele chega com o Jesus, inclusive. Domenech, Rogério Ceni e agora o Renato e Paulo Souza. Nenhum deles utilizou o Pedro como titular. Não estou falando da qualidade do Pedro, não. Pedro é um nível técnico refinado. O nível técnico do Pedro é acima do Gabigol em termos de talento técnico. Mas nenhum deles utilizou o Pedro. Então, assim, está todo mundo errado. Eu acho que tem certos momentos no jogo que você vai utilizar o Pedro. O que o Gabigol te entrega, André, e é uma discussão assim, mais de galera que eu convivo, de academia, o Gabigol perde não sei tantos gols, o Pedro com uma finalização faz o gol. Eu falei, beleza. Você tem que achar o Pedro. O Gabigol não. O Gabigol facilita que você ache ele. O que o Gabigol ataca as costas dos defensores, a última linha, que a gente chama de facão, ele é um dos melhores caras para atacar a linha no tempo certo. Tempo e espaço, ele é o que trabalha melhor com isso. Então ele pode até perder mais gols, mas ele gera facilidade para o Arrascaeta Pifalo, para o Everton Pifalo. Se você reparar, o Pedro, você tem que olhar onde é que está o Pedro, tem que encontrar o Pedro lá. Então, assim, ontem, por exemplo, ele poderia até ter colocado o Pedro. Eu acho que o Paulo até pensou isso. Se eu tirar o Thiago Maia, puxe um pouquinho o Everton, encaixe o Pedro junto com o Gabigol lá, porque eu já estou jogando no último terço, bota o Marinho para ter a perna esquerda para o cruzamento, beleza. Mas aí o Abel vai e mete o Verón. Aí ele pensa assim, meu time está entregando, está com intensidade, eu vou ficar de repente vulnerável, ceder um contra-ataque que o Palmeiras quer com esses caras rápidos pra caramba. Então, assim, é um jogo que tu vai pensando, cara. Porque, assim, ele é muito bom. E aí é uma coisa dele, assim, o Pedrinho foi perfeito. Quando a gente vem aqui de fora falar, ele tem que sair...
Cara, ele tá lá dentro, ele sabe exatamente. E ele é uma pessoa... E a gente falou que O Pedro tocou num ponto importante, não é a gente, comunicador, que vai dizer, sai o filho, a decisão é dele. A gente falou que o Chelsea ganhou do Palmeiras por causa que o banco é muito bom. O Vargas tá no Atlético, é reserva. A gente tem que se acostumar com isso. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, eles vão estar no nível que os reservas podem ser no mesmo nível do titular. Exatamente, a altura. Só não, verdade. Agora, é óbvio que... Agora não tem nenhum reserva de time brasileiro do nível do Pedro. O Pedro é um jogador tão acima da média dos jogadores hoje reservas, que é o único reserva hoje que é considerado pela seleção brasileira, em time brasileiro. Mas é óbvio como, eu vou repetir, é óbvio como o tamanho que ele realmente sente. Ele poderia ter sido campeão no Olímpico. Não foi. Com certeza, ele poderia imaginar que poderia ir para essa Copa. Então, mas aí se a CBF parasse o campeonato para a disputa da Olimpíada, o Flamengo liberaria. Sim. Não parou, o Flamengo estava na dele também de não liberar. A gente tem que entender que internamente ele, provavelmente, óbvio que sente. Não tem como você não sentir. O cara quer jogar. Só que ele, uma pessoa, já está com 24, 25 anos, André. Né? Já sabe exatamente o que quer pela carreira dele. Sabe que está no Flamengo, um clube enorme que vai disputar tudo. Vai lutar pela posição dele. Isso é claro para mim. Para mim é claro. Fala, Kleber. É difícil mesmo, é difícil, sim. O Pedro seria titular em 18 times do Campeonato Brasileiro, inclusive no Palmeiras, provavelmente. Talvez ele tivesse alguma dificuldade para ser titular no Atlético, como ele tem para ser titular no Flamengo. Se eu sou o Flamengo, eu quero o Pedro no meu elenco, eu vou dificultar a saída do Pedro. Se eu sou o Pedro... E aí eu não posso, é impossível dizer o que eu pensaria, porque eu teria que estar vivendo uma situação para dizer se eu estou na boa, se eu estou achando que eu estou sendo esquecido. O fato de não ter entrado ontem no jogo, vocês já disseram aqui, não entrou porque só teve uma alteração, porque o técnico não entendeu necessária outra alteração. É chato, assim, eu queria ver o Pedro jogando mais, fazendo o gol. Eu fui um dos que acharam que ele tentaria Gabriel e Pedro mais vezes. Agora, o Pedro não é titular nessa lista de treinadores que o Pedrinho apontou, porque os que estão jogando estão dando conta. Então ele tem uma dificuldade óbvia de uma concorrência eficiente. Agora, saber se precisa sair do Flamengo, se não precisa sair do Flamengo, é muito difícil. Só conversando com o Pedro e ele falar, eu acho que eu devia sair para ir tentar um outro lugar. Se ele for para um outro lugar, ele vai ser titular. Hoje, no Flamengo, ele vai ter dificuldade para ser titular.